Entonces, yo voy a hacer una charla en GVH, las actualizaciones de 2024. Todos estos son mis disclosures. Entonces, el GVH agudo acontece en cerca de 50% de los pacientes sometidos al trasplante alogénico de médula ósea. Es una de las mayores causas de mortalidad no relacionada a la recaída de la doença maligna. Causa muertes en 15% de los pacientes en los primeros 100 días y también 25% de las muertes en los primeros 100 días son en decorrencia de infecciones y probablemente el GVH, la inmunosupresión utilizada para tratar el GVH tiene algo a causar esto. El uso de ciclofosfamida post-trasplante disminuye las formas graves de GVH, pero no la incidencia general. Y en casos de GVH agudo, la mortalidad no relacionada a recaída puede acontecer en números tan altos cuanto 44% de los trasplantes en 6 meses. Estos son datos para los pacientes adultos, los chicos van mejor. Entonces, esa es una imagen muy clásica de James Ferrara explicando la patogenia, la ontogenia de trasplante de GVH agudo. Esta molestia relacionada al daño de la tecidual causado por infecciones de corriente sanguínea o por el régimen de condicionamiento. Esto, por su vez, va a activar las células presentadoras de antígenos para los linfocitos del doador. Esto va a desenvolver una cascada de activación de citoquinas que van a desarrollar finalmente una inflamación desastrosa. Los factores de riesgo son conocidos, entonces la disparidad de HLH, edad avanzada, diferencias de género, la fuente de injerto o condicionamiento y la profilaxis utilizada. Entonces, en ese slide yo pone los diferentes estudios clínicos randomizados de fase 3 que avaliaron diferentes regímenes de profilaxia de GVH. Y ustedes pueden ver acá que el número es muy variable independiente de la intervención utilizada porque hay otros factores de riesgo también relacionados a esto. Algunas definiciones son muy importantes. Entonces, el GVH agudo clásico en los primeros, ¿Sí? Entonces, yo voy a cambiar y hablar en portugués despacito. GVHD agudo clássico nos primeiros 100 dias do transplante e GVHD agudo depois de 100 dias é dito GVHD agudo de início tardio ou late onset acute GVH. E a definição de GVHD crônico não passa mais pelo viés do tempo, certo? Então, se tem manifestação de GVHD crônico, é GVHD crônico. Se não tem, é GVHD agudo. Agora, se tiver GVHD crônico com manifestações de GVHD agudo concomitantes, a gente chama isso de síndrome de overlap. Então, isso está cada vez mais comum porque diferentes regimes de condicionamento de intensidade reduzida, RIC, e também por uso de DLI, por exemplo. Então,
Então essa definição, D mais 100 crônico, D menos do que D 100 agudo, caiu por terra. O diagnóstico, então, assim, é importante ter uma noção sempre do diagnóstico diferencial, tá? E o GVHD agudo ele é extremamente monótono, tá? Pode causar icterícia no GVHD agudo de fígado e síndrome colestática, no GVHD agudo de pele, rash maculopapular, às vezes com descamação e bolha nas formas mais graves, mas em resumo é isso. É diferente do GVHD crônico, tem 5 manifestações diagnósticas de pele, 2 distintas e mais 15 manifestações sugestivas. GVHD agudo de intestino, do trato digestivo alto, upper GI, GERD, náusea, vômito e perda de peso. Geralmente, assim, o que conta é náusea e vômito, 2 episódios de vômito por dia por 2 dias consecutivos, ou inapetência, quer dizer, ausência de apetite, com perda de peso, então uma perda de peso de 5 a 10%. E do trato digestivo baixo, diarreia. E nas formas graves, dor abdominal e sangramento. Dor abdominal não é qualquer dor abdominal, tá? Para considerar forma grave, tá? Tem que ser dor abdominal que precisa de opioides, então morfina, para produzir algum alívio. Então, vou falar um pouco agora, mas assim, é importante lembrar que nesse cenário, conduzir um bom diagnóstico diferencial é importante. Então, no GVHD de trato digestivo baixo, testar para enteropatógenos, sabe? Clostridium, vírus, se for possível, medicações, então óxido de magnésio, né? Magnésio oral, que os pacientes tomam muito frequentemente causa diarreia, e assim por diante. Então, eu vou discutir um pouquinho a primeira linha de tratamento de GVHD agudo, tá? Então, de novo, está aqui o slide do diagnóstico diferencial. Algumas coisas que eu gosto de lembrar também, né? No fígado, revisar a prescrição do paciente, ver as medicações que ele está tomando que podem causar drug-induced liver injury, vírus, tá? Também é bastante importante, principalmente se o padrão de acometimento hepático for de hepatite, com TGO, TGP estourado. No GVHD alto, lembrar de algumas medicações que deixam o paciente nauseado e inapetente, então, classicamente, quinolonas, colchicina, por qualquer razão. Tá? Na pele, a maioria das vezes é droga, o diagnóstico diferencial, raramente é outra coisa. E no trato digestivo baixo, é importante lembrar que não vale a pena fazer uma avaliação endoscópica antes de 20 dias. Os achados de GVHD e de efeito do condicionamento no trato digestivo são indistinguíveis. Então, uma outra coisa que eu gosto de lembrar, né, o uso de corticoides não absorvíveis, como a beclometasona oral, aumenta a taxa de sucesso do tratamento do GVHD de intestino. Tá? Então, vocês veem aqui nesse estudo publicado na Blood em 2007 que 8 mg por dia de beclometasona reduziu em 45% a chance de falha em 80 dias do segmento. E, mais interessantemente, reduziu em 45% a chance de morte. Então, melhorou a sobrevida geral dar corticoides não absorvíveis para tratamento de GVHD agudo de intestino. E como é que evoluiu a terapia de GVHD agudo de intestino? Então, há quase 30 anos atrás, a prática era dar doses muito altas de corticoides. Então, nesse estudo do Valente e colaboradores de 98, eles randomizaram uma dose extrema. Eles randomizaram os pacientes para receber uma dose extremamente alta de metilprednisolona, então 10 mg por quilo, e randomizaram os pacientes a receber 2. E o que eles viram? Taxa igual de resposta geral. Então, basicamente, a conclusão do estudo foi: não precisa dar 10, 2 é tão bom quanto. Então, a dúvida que veio subsequentemente foi: a gente pode reduzir ainda mais a dose do corticoide sistêmico para tratar GVHD agudo? Então, nesse estudo retrospectivo do Fred Hutchinson, do Marco Milkaurek,
eles avaliaram retrospectivamente uma corte grande de 720 pacientes, 2 versus 1 miligrama por quilo. O que eles viram? Que houve uma tendência a uma taxa de recaída maior nos pacientes que usaram uma dose de 2 miligramas, mas que a sobrevida geral foi a mesma, por um lado, e por outro lado a dose cumulativa de corticoides foi logicamente maior no grupo que recebeu 2 miligramas por quilo. Subsequentemente, o mesmo grupo fez um estudo randomizado, então um estudo propriamente de fase 3, em que a corte B, que eram os pacientes que tinham GVHD de grau 2 ou maior, foram randomizados a receber 1 ou 2 miligramas por quilo. Tá? E qual foi a diferença? Só teve uma diferença nesse estudo, tudo bem que é um número pequeno, várias considerações, mas o que eles viram? Que os pacientes com GVHD grau 2B ou mais precisaram, com maior frequência, de terapêutica de segunda linha. Então essa é a justificativa para muita gente GVHD grau 2 vai usar 2 miligramas por quilo, porque eu quero reduzir a chance desse paciente precisar de terapia de segunda linha. E, seguindo adiante, outros estudos tentaram avaliar outras intervenções associadas a corticoide em primeira linha. Então, teve um estudo colaborativo randomizado do BMT-CTN de 2008, que avaliou a combinação de corticoides com bifenolato comparado com placebo. Resumo da ópera. Estudo, resultado neutro, não teve diferença. Então, não vale a pena associar bifenolato em primeira linha. Esse outro estudo, o Gravitas, esse mais recente, agora de 2022, avaliou a combinação de itacitinib, que é outro inibidor de JAK2, com corticoide versus placebo e corticoide. O que eles viram? Uma maior taxa de resposta geral em 28 dias, mas sem diferença em sobrevida geral. Então, a tendência aqui ainda é não... o P não foi estatisticamente significativo por bobagem, 0,07, é quase lá, mas esse estudo ainda não convence muita gente a mudar a prática da primeira linha do tratamento de GVHD agudo. E outras formas de tratar GVHD agudo em primeira linha é evitar o corticoide. Então, alguns estudos tentaram fazer de uma maneira diferente. Então, esse estudo do Joseph Pidalek em 2020 foi bem interessante. Eles viram pacientes com GVHD agudo de baixo risco, definido por biomarcadores, que é uma coisa que a gente não tem acesso, nem no Brasil. E o que eles viram? Que os pacientes que fizeram uso de sirolimus tiveram uma taxa de resposta geral pior, então 57% versus 76%, mas uma sobrevida geral semelhante. Tá? Então, o que acontece? Poderia tratar pacientes com sirolimo, pacientes com GVHD agudo de baixo risco, sabendo que vai poder resgatar ele caso ele não responda a sirolimo. Né? E o sirolimo apresentou uma taxa menor de infecções, menos hiperglicemia e uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Esse outro estudo, que já saiu nesse ano, avaliou o uso de itacitinib como primeira linha para tratar GVHD agudo. Um estudo menor, um estudo de fase 2, então a gente não sabe como é que isso se comportaria comparativamente a um grupo controle adequado, mas também era pacientes com GVHD agudo de baixo risco, definido por biomarcadores. E eles viram uma taxa de resposta objetiva em 7 dias bastante boa, 81%, então um número bastante satisfatório, e observaram menos infecções, por um lado, porque não estavam usando corticoide, mas também viu mais leucopenia. Agora a gente vai avançar um pouco e discutir a terapia de segunda linha. Então, assim, só para resumir, tratamento de primeira linha para o GVHD agudo. Primeira coisa, garantir que é GVHD agudo, conduzir um bom diagnóstico diferencial, GVHD, otimizar terapias dirigidas, então, para a pele, usar corticoide pomada, para intestino, usar corticoides não absorvíveis. Então, na ausência de beclometasona, a gente tende a usar budesonida, que é uma formulação que tem no mercado mais facilmente. Grau 2 ou mais, a gente sempre vai usar 2 mg por quilo. E o resumo ainda é esse, né? Não dá para associar a terapia de primeira linha a corticoide, pelo menos não com a evidência que a gente tem hoje. É isso. Então, terapia agora de GVHD agudo de segunda linha, tá?
Então, esse é um artigo interessante do Paul Martin, que revisou o tratamento de VHD agudo, é um How I Treat, um artigo bem didático, eu diria. Então, o que ele ressalta que é o tripé do manejo do GVHD agudo, córtico refratário e córtico dependente. Lembrar sempre das causas alternativas do diagnóstico, tá? Então, às vezes o paciente tem uma manifestação, tem uma piora de diarreia, mas aquilo não necessariamente é manifestação de GVHD agudo, pode ser outra coisa. Então, sempre que possível, ter um diagnóstico histológico. A segunda coisa, lembrar de tratar esse paciente com GVHD agudo refratário. Então, usar terapias de segunda linha, usar corticoides não absorvíveis, terapias dirigidas, então, e evitar imunossupressão desnecessária. O que seria, então, o que ele acaba falando? Tentar achar a dose sistêmica de corticoide menor, mas que controla o quadro do paciente, tá? E lembrar das medidas de suporte, então, fisioterapia, né? O paciente que usa corticoide começa a ter perda de força muscular, manejo das comorbidades da hiperglicemia, terapia nutricional, então, nutrição parenteral total para o paciente que tem dor abdominal ou que tem uma diarreia de mais de 500 ml, 1 litro, acho que é uma medida adjuvante bastante importante, e a prevenção de infecções. Então, eu tenho essa tabela que eu destaco as terapias em segunda linha para GVHD agudo, que tem uma taxa de resposta maior do que 50%. Tá? Resposta completa. GVHD agudo, o que importa é a resposta completa, tá? Não importa a resposta parcial, a gente quer que resolva, né? Então, lá em cima a gente tem ECP, que é fotoaférese extracorpórea, que infelizmente é uma intervenção pouco disponível no Brasil. Tem a combinação de etanercept com ruxolitinib, que tem uma taxa de resposta completa de 73%, e algumas outras. E aí a gente tem o ruxolitinib com uma taxa de resposta completa em torno de 30%, mas uma taxa geral em 6 meses maior do que 60%. E por que eu destaco ele? Porque ele é a intervenção que tem estudo randomizado de fase 3 para este cenário. Tá? Então, o número de resposta completa não é tão bom, mas a gente sabe como é que ele se comporta em comparação a alternativas terapêuticas. E é importante frisar isso, só tem 2 outras intervenções que têm estudo de fase 3, que é o ATG, e no caso aqui foi o ATG de cavalo, testado pela Margaret Macmillan em 2007, e as células mesenquimais, também uma terapia pouco disponível, tá? E com uma taxa de sobrevida em 6 meses não muito atraente, menor do que 40%. Então, o uso de ATG de cavalo nesse cenário, né, numa experiência prévia da própria pesquisadora, uma dose de 15 mg, 2 vezes por dia, por 5 dias. Uma taxa de resposta geral de 50% e 20% de resposta completa. E aí, o que eles observaram num outro estudo, testou uma outra intervenção, esse ABX-CBL, que o Ativan teve uma boa resposta. Tá? Agora, falando um pouco do ruxolitinib para GVHD agudo córtico refratário. Então, ele age naquelas 3 fases do GVHD agudo do gráfico do James Ferrari. Então, ele inibe a migração de neutrófilos para o tecido inflamado, ele inibe a produção de citocinas pelos linfócitos e pelas células apresentadoras de antígeno do doador, e ele reduz a expansão de linfócitos T. Então, ele acaba funcionando de várias formas. Tá? No estudo randomizado de fase 3, o HIT2, ele foi randomizado com a melhor terapia disponível, escolha do investigador, num N significativo, 309 participantes, e foi observado uma maior taxa de resposta geral, então 62%, com quase 30% de resposta completa. Claro que tem ainda bastante espaço, né, para melhor, assim, particularmente
no nosso centro, a escolha de terapia de segunda linha é o ruxolitinib. Quando o paciente não tem uma resposta, depende daí da manifestação, o que a gente faz. Se é GVHD de intestino, a nossa tendência é usar algo parenteral, venoso. Então, acaba sendo, na maioria das vezes, o etanercept. E quando é GVHD cutâneo, aí a gente faz fototerapia, tá? Já que a gente não tem acesso a fotoferese extracorpórea. E já existe hoje, né, acho que o ruxolitinib está tão estabelecido fora, né, nos Estados Unidos e na Europa como terapia de segunda linha para GVHD agudo, que já existem critérios para tentar definir qual é o caso que é refratário ao ruxolitinib. Tá? A gente sabe que o GVHD agudo refratário ao ruxolitinib é particularmente mórbido, né? A chance do paciente evoluir a óbito em um curto espaço de tempo extremamente alta. A gente está falando de 60%, 80% de óbito em 3 meses. Então, é uma definição de consenso, tá? E o que a gente vê? Se o paciente tem, tem uma progressão de sintomas em 5 a 10 dias, é considerado piora. Nenhuma melhora em 14 dias é considerado refratariedade ao ruxolitinib ou perda de resposta durante o acompanhamento. Então, o paciente usou ruxo, apresentou uma resposta, e aí durante o acompanhamento apresentou piora de GVHD, também é considerado refratariedade. É um critério de consenso, de especialistas que se reuniram, pacientes que conduziram estudos clínicos nesse cenário e vieram com essa definição. Ela não necessariamente traduz um prognóstico, mas foi o que eles acordaram como algo aceitável. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o GVHD crônico. Então é uma das maiores causas de mortalidade depois dos 100 dias do transplante. Então 1 em cada 6 óbitos do transplante alogênico de medula óssea depois dos 100 dias é causado por GVHD crônico. Entre os pacientes que desenvolvem formas moderadas a graves, a mortalidade em 5 anos é de até 50% e a maioria dos pacientes vai acabar precisando de alguma terapia adicional além dos corticoides. Então, essa failure-free survival em 4 anos é de 11%, quer dizer, é o paciente que não responde bem à primeira terapia ou acaba falecendo. Então, é um número ainda bastante significativo. Então, de novo, o mesmo slide que eu apresentei lá no começo. Tá? O GVHD crônico ele tem algumas marcas, algumas definições que distinguem ele do GVHD agudo, como eu mostrei antes. Tá? Então, a primeira coisa do GVHD crônico é o dano ao timo. Tá? Então, o timo é um órgão muito importante para a imunotolerância. Então, o adulto que tem atrofia do timo já tem um risco aumentado de desenvolver GVHD e principalmente quando o paciente tem GVHD agudo ou dano ao timo pelo regime de condicionamento, esse paciente vai ter mais GVHD agudo. A segunda coisa que também é chamativa no GVHD crônico é a resposta de citocinas tipo T helper 2, tá? Que por sua vez tem como consequência a liberação de citocinas fibrogênicas. Tá? Então por isso que o GVHD crônico tem como manifestação esclerodermia, esclerose, bronquiolite obliterante, colangite esclerosante, que tem esse depósito de tecido cicatricial e é algo geralmente controlável, mas não completamente reversível. Tem também ativação de macrófagos e isso tem sido um dos alvos terapêuticos estudados mais recentemente. Então, no futuro breve a gente vai começar a ouvir mais e mais falar de uma intervenção que se chama axatilimab, que age nessa região aqui, nesse passo aqui. Uma redução do número de células T reguladoras. Então, as células T reguladoras elas induzem imunotolerância periférica, tá? Enquanto que o timo induz imunotolerância central, causando apoptose dos linfócitos autorreativos, a célula T reguladora induz imunotolerância e diminuição da resposta inflamatória perifericamente. Tá? E por fim, a gente sabe que os linfócitos B autorreativos também são uma consequência do GVHD crônico, são uma manifestação do GVHD crônico e é por isso que
intervenções que têm como alvo linfócito B também são estudados. É o caso do rituximab e do ibrutinib. Como eu estava falando para vocês, enquanto o GVHD agudo é monótono, são 3 manifestações: rash maculopapular, icterícia e diarreia, o GVHD crônico parece uma doença do tecido conjuntivo, uma colagenose. Então, ele pode ter líquen oral, líquen escleroso, faceite, contratura de articulações e juntas, esclerose de pele e membranas e estreitamento esofágico. Esse outro slide, então, aqui são todos achados diagnósticos. E se vocês viram na clínica, viram atendendo o paciente, não precisa de mais nenhum exame, nenhuma avaliação complementar para chamar aquilo de VHD crônico, certo? Aqui são já manifestações que são distintas ou sugestivas, tá? Então, distrofia das unhas, rash maculopapular, mucocele, que são essas bolinhas de saliva no palato duro geralmente, evidência de bronquiolite obliterante na tomografia de tórax, queixas compatíveis com olho seco e redução da quantidade de lágrima. Então, essas são situações que é necessária uma avaliação complementar para se fazer o diagnóstico de VHD crônico. Sim, eu só queria fazer um destaque para esse aplicativo que se chama eGVHD. Ele foi desenvolvido por uma universidade na Bélgica em colaboração entre o EBMT e o CIBMTR, tá? Então, é um aplicativo extremamente útil, tá? Então, tem ferramentas e calculadoras para graduar o GVHD e tem várias fotos e uma calculadora também para ajudar a diagnosticar GVHD, principalmente o crônico, que é o desafio, tá? Que tem manifestações que na clínica, no dia a dia é difícil ter de cor, saber de cabeça. Então, lá vai ter tudo isso e, de fato, eu no ambulatório de VHD, que eu avalio lá 4, 5 pacientes por dia, claro que fazendo isso com alguma consistência eu vou acabar lembrando, né? Mas ter o aplicativo é uma coisa que ajuda bastante, tá? Então, deixa eu ver aqui o próximo. Tá bom. Então, esse é um slide, né, só que mostra que sangue periférico, né, peripheral blood, tem mais manifestações de VHD crônico do que a medula óssea. E é importante lembrar, né? Então, só reforçando. Achado diagnóstico, não precisa de nenhuma avaliação complementar para chamar aquilo de GVHD crônico. Então, está avaliando o paciente, viu líquen oral, é GVHD crônico, não tem dúvida. Agora, está avaliando o paciente, viu rash maculopapular, pode ser outras coisas. Então, o ideal é biópsia. Ou, por exemplo, uma coisa que é bastante comum, olho seco. Tá? Então, olho seco sozinho não diagnostica GVHD crônico. O ideal é encaminhar esse paciente para o oftalmologista. Então, vamos falar um pouquinho de tratamento de primeira linha de GVHD crônico. Então, quando que a gente trata GVHD, como a gente trata GVHD crônico? Então, eu vou começar de baixo para cima. Formas graves, então qualquer órgão grau 3 ou pulmão grau 2. Corticoide, 1 mg por quilo e medidas auxiliares. Olhando para cima na tabela, né? Formas leves, 1 a 2 órgãos, grau 1, com exceção do pulmão. O pulmão sempre é um grau a mais, tá? Nesse caso, a terapia é dirigida, tá bom? Para pele, vai usar pomadas de corticoide. Para GVHD de boca, enxágue oral com corticoide. Para GVHD de pulmão, GVHD de pulmão tem que começar, GVHD grau 1 já é 1 de pulmão, é geral moderado. Então vai começar corticoide 0,5 mg por quilo em associação às medidas auxiliares. Bom, seguindo adiante. Então, é importante lembrar que as medidas auxiliares são muito importantes no manejo do GVHD crônico. Então, no GVHD oral, eu sempre tento encaminhar esse paciente para o dentista, porque a baixa produção de saliva causa
cárie, dentição precária e perda de dentes. Tá? Além disso, é importante, né, frisar, é importante uma higiene oral bastante assídua, né, bastante cuidadosa, e evitar produtos derivados do álcool que geralmente causam, ou que tem álcool, né, um enxágue bucal que tenha álcool no seu conteúdo, podem causar dor e desconforto para esses pacientes. No GVHD de pele é importante o apoio de um dermatologista. Geralmente eu uso beclometasona no corpo e hidrocortisona na face e áreas sensíveis, como região de dobras e genitália. Nas formas refratárias, eu acabo usando daí clobetasol. Se tiver lesão ulcerada, peço ajuda de enfermeiro para fazer curativo e também fototerapia. No caso do GVHD crônico, que geralmente acomete camadas mais profundas de pele, o ideal é usar UVA, tá? Que tem uma penetração mais profunda, por ser uma banda de radiação mais curta. Tá? Para fáscia e articulações é muito importante fisioterapia. Para fígado, ursacol. Para o olho, eu não consigo frisar suficientemente que o oftalmologista é muito importante para estabelecer o diagnóstico de GVHD, colírios lubrificantes e medidas auxiliares. Para o pulmão, né, o acrônimo FAN, que é fluticasona, montelocast e azitromicina, reduz muito a chance de falha terapêutica na primeira linha do GVHD crônico. E para o GVHD de genitália, principalmente feminino, tem que ter um cuidado especial, porque essas pacientes têm risco de carcinoma de colo uterino, precisa ter uma avaliação bastante atenta, além dessas situações colocadas. É importante lembrar que fazer alguma forma de reposição de estrogênio, nem que seja tópica, melhora muito os resultados de tratamento. E o tratamento, né, como eu falei, 11% dos pacientes vão ficar à margem da necessidade de uma terapia de segunda linha. Tá? E como é que funciona? As doses do corticoide, na medida que tem um desmame, como vocês veem no gráfico, o paciente apresenta exacerbações ou flare e acaba precisando de voltar uns passos atrás na dose do corticoide para um controle final. E é importante frisar que raramente o GVHD crônico resolve por completo. Então, hoje a definição do NIH de resposta completa é ausência de manifestações de GVHD crônico. E quando a gente olha para os estudos clínicos conduzidos, principalmente na terapia de segunda linha, as taxas de resposta completa são números de um dígito, quase, hoje chamado 2 dígitos já é uma exceção. A maioria dos estudos olha para a taxa de resposta geral e taxa de resposta completa um número baixo. Então, vamos discutir um pouco de terapia de segunda linha. Quem precisa de terapia de segunda linha para GVHD crônico? Então, o GVHD crônico ele tem um comportamento mais indolente, então a tomada de decisões e a definição de refratariedade também é mais flexível, certo? Então, a ausência de resposta em 2 semanas de tratamento, eu diria que 2 semanas é o tempo mínimo para avaliar a resposta para qualquer intervenção de GVHD crônico. Então, isso é GVHD crônico refratário. A ausência de respostas depois de 4 semanas numa dose de 0,5 mg quilo por dia também é. E caso um paciente que tem uma boa resposta, mas que sempre apresenta um flare, depois que a dose reduz de 0,25, depois de 2 tentativas, com um intervalo de 8 semanas, esse paciente também é considerado refratário ou córtico-dependente e candidato a uma terapia de segunda linha para GVHD crônico. E quais são essas terapias? Então, a gente tem o ibrutinib, com uma taxa de resposta geral de 50%, a fotoférese, com uma taxa de resposta geral de 70%, infelizmente a fotoférese é um procedimento pouco disponível, o sirolimo, com uma taxa de resposta de 60%, o micfenolato, com uma taxa de resposta de 50%, e, mais modernamente, o belumosudil, com uma taxa de resposta de até 70%, particularmente em fáscia e articulações, tá?
Então, no estudo clínico do belamozidil que saiu no JCO, a taxa de resposta foi particularmente chamativa nesse órgão e sistema. Rituximab com uma taxa de resposta de 50%, a mesma coisa para o imatinib, embora assim, dados poucos reprodutíveis fora da Europa e uma terapia pouco adotada fora da Europa, e a talidomida com uma taxa de resposta já mais baixa. Esse foi uma meta-análise que a gente conduziu no nosso curso, no nosso centro. Por quê? O estudo pivotal do ibrutinib, taxa de resposta geral, 70%. Enquanto que esse estudo aqui, do time e colaboradores, estudo de vida real, taxa de resposta geral de 11%. Então a gente pensou, bom, não deve ser 60%, mas também não deve ser 11%. A gente quer descobrir qual é a verdade da resposta geral do ibrutinib. E esse ano, no Tandem, que é o Congresso Americano de Transplantes, saiu um estudo de vida real maior, com 270 participantes, e a nossa conclusão é que a taxa de resposta geral foi em torno de 50% mesmo do ibrutinib. Algumas limitações que são importantes dessa intervenção, e aí, como eu falei para vocês, a taxa de resposta completa é rara no GVHD crônico, principalmente no refratário, então 9% foi o que a gente achou. É importante frisar algumas limitações do estudo pivotal do ibrutinib, que é esse que tem uma publicação mais recente do Edmund Waller. É um estudo que incluía pacientes com rash maculopapular ou GVHD oral. Por quê? Porque são formas no estudo deles avaliarem a resposta ao tratamento, certo? E assim, a impressão de vários transplantadores ou pessoas que atuam no campo do GVHD foi, putz, isso aqui não é exatamente um paciente com GVHD crônico que eu vejo na clínica, que tem esclera, que tem bronquiolite obliterante, que tem GVHD ocular. Então essa foi a crítica maior desse estudo. O ruxolitinib, por outro lado, foi testado num estudo de rigor metodológico maior, que é o RIT3, tá? Que comparou o ruxolitinib com a melhor terapêutica disponível entre 10 opções. Entre as mais fortes, eu diria que são rotaferes extracorpórea, methotrexate, micfenolato, sirolimo, ritux, imatinib e ibrutinib. E ele mostrou o dobro de taxa de resposta geral em 6 meses de acompanhamento e também reduziu em 60% a chance de falha de tratamento ao longo do acompanhamento. Resposta mediana de duração não alcançada, enquanto que no grupo controle foi de 6 meses. E o que a gente observa aqui? Isso aqui são dados do suplemento do estudo, né? O que a gente viu, né? Então, quem são os pacientes que falharam, certo? Então, a gente tem uma taxa de falha de mais ou menos 40%, um pouco por mortalidade não relacionada e recaída, mas em torno de 20% só foi por troca de terapia, certo? Em quais órgãos e sistemas as respostas foram mais chamativas? Boca, com 50%, esôfago, 50%, face e tecidos profundos, 40%, não é um número tão bom, né, 37,8%, mas é um sistema bastante difícil de tratar, eu diria, e pele com 41% de resposta. São os slides finais. Eu queria convidar vocês, quem estiver interessado na BP, o Dr. Philipp Scheinberg organiza o Sintoma todo ano, que é um congresso com foco em oncohematologia. Então, em 25 vai ser aí na primeira metade de maio. Quem tiver interesse pode vir conversar comigo, que a gente vê como a gente faz para vocês irem. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e eu estou à disposição para perguntas. Desculpa.